Meus irmãos, também com muita alegria, nesta manhã, convidado para ministrar a palavra de Deus em nossa 74ª Escola Bíblica de Obreiros do Ministério de Belém, convidado o pastor Carlos Roberto da Silva. Pastor Carlos é o presidente da Assembleia de Deus em Cubatão e também presidente da Comadesp e também o editor do blog Point Rema. Para nós se constitui um motivo de muita alegria em nome de nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e em nome também de toda a diretoria da nossa igreja, receber ao nosso amado irmão, a qual nesse instante fará uso da palavra de Deus. Vamos receber o servo do Senhor. Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus pela honra de poder estar juntos com os irmãos participando da 74ª Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Agradecer ao pastor dessa igreja, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também ao pastor José Wellington Costa Júnior, pelo convite que nos fora feito para estar com os irmãos participando deste evento tão nobre, tão importante para a nossa nação, há 74 anos, e desta feita de forma online. São coisas do tempo presente que estamos vivendo, é um diferencial, mas o mais importante de tudo isso é que a igreja não parou, a igreja não vai parar, a igreja continua. Quero agradecer aos companheiros pela recepção, pela hospitalidade com que nos recebe, e aos companheiros que também me acompanham, pastor Almir, pastor Rafael Ventura. E eu quero trazer a saudação da Assembleia de Deus Ministério de Cubatão, da diretoria da nossa igreja, e também de toda a diretoria, os filiados da nossa Comadesp, a Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo e outros, com sede aqui também em São Paulo, capital. É um prazer estar convosco. Amados e queridos irmãos, eu quero inicialmente fazer a leitura do texto que está no livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 1 ao 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão, e o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Amém. Amados irmãos, conforme consta da nossa apostila, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema restauração de obreiros estressados. Vivemos dias de grandes dificuldades, uma pandemia como tal a nossa geração não havia passado. Há 7 meses atrás, mais ou menos, 6 a 7 meses, mais precisamente no mês de março, de uma hora para outra, fomos nocauteados com a notícia: tem que fechar as igrejas, tem que fechar os templos. Uma novidade para a maioria das pessoas, para a maioria dos pastores: como a igreja vai funcionar com os templos fechados? Momento para se refletir, o que fazer. No primeiro momento, fechar as igrejas, o que fazer, não é? Aí veio a onda dos cultos online, não é? Você fazer o culto sozinho, sem ninguém. Uma escola bíblica como essa, por exemplo,
há 74 anos, igreja superlotada, e agora você está no seu lar, no seu escritório, no seu gabinete, mas o templo está vazio. É um diferencial. Mas o mais complicado desse diferencial era quem tinha 3, 4, 5 cultos durante a semana, de repente passar a ter apenas cultos online. Não somente como transmitir, convencer a igreja a participar desses cultos, a cultuar em casa. As pessoas com um diferencial de acostumadas a estarem dentro da igreja, o brasileiro gosta desse aconchego, né? Dessa coisa de pegar na mão, de abraçar, beijar, estar junto, né? Nossos cultos pentecostais, diga para o seu irmão, cutuca o seu irmão e coisas do gênero, não é? Abraça o seu irmão. E agora o irmão participando do culto em casa, participando do culto na sala de casa, não é? É um costume, algo totalmente diferenciado. Um estresse para a igreja, um estresse para os obreiros. Sem falar na questão do conteúdo, o que transmitir para a igreja, não é? Será que essa igreja, essa congregação, esse pastor, seja setorial ou de congregação, ou regional, ou pastor presidente, tem gente suficiente para cantar, para pregar em todos os cultos? No culto presencial é uma coisa, no culto online é diferente. A imagem no vídeo precisa ser renovada para que não se torne cansativa. Culto talvez domingo, segunda, quarta e sexta, ou domingo, terça e quinta. Cultos de jovens, cultos de senhoras, cultos de homens e assim por diante, de jovens e de adolescentes. Realmente uma batalha. Realmente um verdadeiro estresse. Sem contar na questão financeira. Como as igrejas fechadas, como ter contribuição e os compromissos da igreja, compromissos com obreiros, compromissos sociais, compromissos financeiros assumidos anteriormente, construções e por aí afora. Toda essa problemática gera estresse. Talvez nunca tivemos tantos casos de líderes estressados como no presente momento. Conversava recentemente com um psicólogo cristão e dizendo exatamente do número de pessoas das igrejas, incluindo líderes e pastores, procurando auxílio de profissionais da psicologia por conta do estresse que estão vivendo. Mas não é só a pandemia. Sem contar, ainda falando sobre a pandemia, muitas igrejas tiveram que se adequar para esse momento. Não estavam preparadas. Outras que já haviam iniciado tiveram que melhorar o seu sistema para poder atender a sua membresia. Depois, mais agora para o final, já começam os cultos presenciais, mas nem sonhando ser como eram, pelo menos por enquanto. São cultos presenciais com 20%, com 30%, com 40%, e alguns lugares ainda nem estão acontecendo. Uma dificuldade tremenda. Tudo isso traz um estresse. Mas eu poderia falar um pouquinho também do nosso sistema. Eu estou falando aqui numa escola bíblica de obreiros das Assembleias de Deus. Nós temos um sistema maravilhoso que proporcionou o crescimento dessa denominação. Não é que nasceu aqui pela mão de Deus, pelo trabalho incansável dos missionários Daniel Berg, Gunnar Vingre, mas eu falo para líderes aqui e sabem que esse nosso sistema proporcionou um crescimento gigantesco dessa igreja, a maior denominação evangélica do nosso país. Mas nós temos um sistema onde o pastor da igreja, o líder, ele prega, ora, administra com seus companheiros, cuida do rebanho. Alguns rebanhos cresceram, glória a Deus por isso. Não são mais uma congregação, mas 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300, 400 e por aí vai. E tudo isso traz um estresse. Um equilíbrio dentro desse quesito, um equilíbrio entre administração, pastoreio do rebanho, vida devocional, oração. O líder não pode abrir mão do seu devocional, do seu momento de oração,
da sua família, de administrar o rebanho, de cuidar das ovelhas espiritualmente, de se preparar para ministrar a palavra. A palavra de Deus diz, muito claramente, Paulo falando a Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas Paulo também fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro de ti mesmo e depois da doutrina. São situações que você precisa administrar. Isso traz algum estresse, não é? Eu podia falar das traições. Quem é o obreiro hoje que não sofre com as traições? Com as concorrências desleais. Aliás, Paulo já sofreu com isso. Traições, companheiros que o abandonaram. Pior do que abandonaram, muitos fazem uma concorrência desleal. Paulo, por exemplo, se aproveitava até quando ele estava preso por conta do Evangelho, por conta de pregar o Evangelho. Se aproveitava do momento que eles estavam presos para usufruir algum benefício daquilo, aproveitando aquele momento para concorrer com o servo de Deus. Não é diferente hoje. Talvez em número muito maior, porque a Bíblia diz que por se multiplicar, no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, tudo isso ficaria muito pior. E se possível for, até escolhidos seriam enganados. Então a pandemia, o sistema, a concorrência, as traições, o equilíbrio que temos que encontrar em todas as situações. Como dividir o nosso tempo entre a administração, nosso devocional, a família, pastoreio do rebanho, cuidado espiritual, questões financeiras. O dia a dia que é corrido, parece que os dias são menores nos tempos que nós estamos vivendo. E essas coisas todas trazem um verdadeiro estresse para a vida do obreiro. Mas isso não é coisa nova. Isso já acontecia nos tempos antigos. Nós vemos aqui no caso que nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 1 a 5. Você vai ver nos textos anteriores que Moisés se estressou com a atitude do povo. Com a atitude do povo que levantou um bezerro, que saiu da presença de Deus, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Moisés que havia discutido com Deus acerca desse povo. Moisés que havia defendido esse povo quando Deus disse que ia acabar com aquela raça, com aquele povo. Ele compra a briga do povo e agora ele vê o povo se afastando de Deus. É mais ou menos assim o que eu vou dizer para Deus agora. E ele, estressado, quebra as tábuas que Deus tinha lhe dado. Mas preste atenção, que coisa interessante, aonde eu quero chamar a sua atenção. É que mesmo que você, pelo estresse, pela luta do dia a dia, tenha ficado estressado, como Moisés ficou, Moisés quebrou o que era de mais precioso, meus irmãos. Tábuas lavradas por Deus. Tábuas de pedras escritas por Deus. E ele, na hora do estresse, lança-as pela terra. Quebra as tábuas. Mas agora eu vejo Deus chamando Moisés para uma reconciliação. O texto que nós lemos diz que então disse o Senhor a Moisés: lavra-te, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Interessante. Disciplina. As primeiras Deus lavrou, escreveu, entregou para ele, pronta. Agora a primeira, Moisés, agora a segunda você vai lavrar. Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que tu quebraste. E prepara-te amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Agora é interessante, e ninguém suba contigo. Moisés tinha líderes, Moisés tinha assessores. Vou trazer essa palavra para os nossos dias. Quem sabe fosse hoje
cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, auxiliares, irmãos da igreja, que podiam subir com ele e dar para ele toda a guarida naquele momento de reconstrução. Mas Deus disse para ele: suba sozinho, ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem de fronte do monte. E assim Moisés fez. Agora eu fico imaginando Moisés lavrando com um ponteiro, com uma talhadeira, com uma marreta, qualquer coisa, aquelas tábuas, e lembrando das primeiras que lhes foram entregues prontas. Agora ele tinha que pessoalmente fazer, e o pior, sem a ajuda de ninguém. Meu irmão, eu começo aqui a chegar para onde a gente precisa chegar. Estressou, não está tudo terminado. Falou o que não devia, fez o que não devia. É possível até que todos te rejeitem. Deus não vai te rejeitar, só que há uma disciplina. Você vai subir sozinho pela madrugada. Não vai levar ninguém contigo. Nós vamos reconstruir essa relação. E agora tem uma disciplina, você suba só, lavre as 2 tábuas de pedra com as primeiras, bem de madrugada, e assim ele faz. E diz a Bíblia que ele levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem. Aleluia. É o resultado do sacrifício aceito. É o resultado de um Deus que vai atrás de um ministro, de um obreiro, chateado, estressado, mas que quer reconstrução. Que aceita o desafio de subir sozinho. Aleluia. Que aceita o desafio de fazer novas tábuas de pedra como as primeiras. E Deus aparece, aleluia. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Mas nós temos outras situações na Bíblia. Nós podíamos falar aqui de Abacuque. Deus tratou com Moisés na individualidade. Mas nós vemos um Abacuque no capítulo 1 que começa estressado, sem entender as injustiças da vida. Meu irmão, Deus está falando com você através dessa palavra nessa manhã. Quantas vezes talvez você pensou em largar tudo? Vou entregar a igreja, a congregação, o cargo, o departamento. Não suporto mais, injustiça para todo lado. Abacuque reclamava das injustiças sociais. Ele reclamava da lei. E ouvindo aqui Dr. Paulo Moraes ministrar, que me antecedeu, ele que é advogado sabe muito bem o que é isso. O sujeito lida a vida inteira para ganhar uma causa. E quando chega a hora do juiz julgar, muda a lei. Abacuque fala isso. Senhor, quando a causa está praticamente ganha, afrouxam a lei e eu vou para o último lugar da fila. Isso gera um estresse no homem. Ele falava de guerras. Ele falava de guerras invencíveis humanamente falando. Mas você vai ver coisa interessante no livro, não é? Quando ele ora, quando ele fala com Deus, quando ele derrama as suas ansiedades diante do Senhor. Por isso, meu querido companheiro, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho uma palavra de bênção para o seu coração, você não está sozinho. Essa pandemia pode ter tirado a tua esperança do ponto de vista humano, mas a nossa esperança é o Senhor. Abacuque se coloca diante do Senhor e ele começa a orar. E agora Deus começa a usar o homem que estava reclamando. Começa a usá-lo, ele mesmo, para agora, aleluia, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E Deus começa a falar assim, se você pudesse ver onde eu estou. Se coloque sobre a guarda, se coloque sobre o muro para que você veja a obra que eu estou realizando. Me chama a atenção que Deus
não diz para Abacuque que iria realizar no futuro. Ele fala assim, eu estou realizando. Meu irmão, essa pandemia Deus já sabia que ela viria. Antes que ela se manifestasse, Deus já sabia. Deus já sabia, glórias ao Senhor, que a 74ª EBO, ela ia ser do jeito que está sendo. Ele já sabia. Ele não foi pego de surpresa, os homens foram, ele não. Ele diz para Abacuque, olha Abacuque, eis que eu estou realizando uma obra no meio de vós, que muita gente nem vai crer quando vos for contada. E Deus começa a falar com Abacuque, fala para ele, escreve a visão sobre tábuas grandes, com letras grandes, para que possam ler até quem passar correndo. Glórias ao Senhor. E a gente vê terminar o livro de Abacuque. Me chama a atenção, meus amados e queridos companheiros, que o livro é tão pequeno. Ele começa reclamando e ele termina glorificando. E o mais interessante é que no final do livro ainda não tinha acontecido nada visivelmente. Ele estava apenas na crença daquilo que Deus falou. Eu estou fazendo uma obra. E ele termina como? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja vacas nos currais. Ainda que a figueira não dê o seu fruto. Eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia, glórias ao Senhor. Mas ele ousou entrar no lugar santo. Ele ousou falar com Deus. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A igreja é importante, meu companheiro. O ministério é importante. A diretoria da igreja é importante. A diretoria da convenção é importante. E eu, há muitos anos participando da diretoria da igreja, hoje presidindo na presidência da convenção. Mas eu tenho que dizer para você, a nossa salvação é o Senhor. Dele vem a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Agora Deus usa a igreja. Deus usa o nosso pastor. Deus usa o nosso presidente. Deus usa os líderes da igreja para nos abençoar. Mas saiba que é Deus que está usando. Você pode glorificar. Vai para os pés do Senhor porque há salvação. Mas não é só Abacuque. Nós vamos no Salmo 73, um caso de um obreiro também inconformado com a prosperidade dos ímpios, Asaf. Asaf não era um novo convertido, era um líder de música na igreja. E ele reclama também de injustiças. Ele reclama também de infidelidades. Mas para a gente apenas ganhar tempo, me chama a atenção que ele vai falando todas essas coisas, mas há um versículo muito importante. No Salmo 73, os versículos 16 e 17. Quando ele diz assim, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Me chama estranho Asaf, depois de tanto tempo, falar até que entrei no santuário de Deus. A pergunta que se tem, será que ele nunca havia entrado? Não. É que ele entra agora de maneira diferente. Ele entra com um propósito. Meu amado irmão, meu amado companheiro, eu quero compartilhar uma coisa com você. Nessa EBO em que estamos juntos, que o Senhor permite eu estar contigo aqui. Muitas das vezes o cargo, a função, as funções, todo o estresse do que eu falei antes aqui, faz com que a gente comece a fazer as coisas automaticamente. De maneira robótica. Nós não somos computadores. Nós somos servos do Senhor. Nós somos pessoas, aleluia, espírito, alma e corpo. Nós cansamos. Nós podemos nos robotizar, mas há uma alma aqui dentro que geme. Há um espírito que está em comunhão com o Espírito Santo. O que aconteceu com Asaf é que nesse dia ele entrou no santuário de Deus com um propósito. A oração dele não foi aquela oração costumeira. A oração dele não foi aquela oração que ele sabia de cor.
ele falou com Deus de maneira diferente. É aquele dia que você fala: Deus, é hoje ou nunca mais. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Deus, eu preciso sentir no íntimo, Senhor, o que o Senhor quer de mim e como será. Aleluia, glória a Deus. Asaf, o homem revoltado do Salmo 73, o homem que não entendia nada, diz a Bíblia, até que entrei no santuário de Deus. E quando ele entra no santuário de Deus, e quando ele fala com Deus, todas as suas perguntas são respondidas. E ele diz: então entendi eu o fim deles, o fim dos ímpios que ele estava questionando, o fim dos que faziam mal e estavam tendo lucro, os fins daqueles que traíam e se davam bem. É o que mais a gente vê. Traem, se dão bem. Asaf diz, ele diz assim: eles falam arrogantemente contra ti, Senhor, e se eu falar dessa maneira, eu estou arruinado. Mas eles fazem isso e eles enriquecem. Quantas vezes você pregando a sã doutrina, a palavra verdadeira, a palavra genuína, e você é abandonado? Você esperando que porque você está falando a palavra verdadeira, genuína, as pessoas vão te aplaudir e vai chegar mais gente. Ao contrário, você é criticado e muitos te deixam, muitos te abandonam. Era a reclamação de Asaf. Mas quando ele entra no santuário de Deus, ele entende o fim deles. E você vai ver o salmo, o restante do salmo é de louvor, de adoração e de glorificação. Mas o segredo, entrar no santuário de Deus com um propósito definido. Mas nós vamos ver o tratamento de Deus com outros obreiros perseguidos pelo sistema. E aqui, todo tipo de sistema. Existem problemas que envolvem o sistema político da nação, a ideologia da nação, né? Nós temos visto nos últimos dias obreiros em todo o mundo sendo perseguidos, porque pregaram contra costumes que querem mudar, porque ministraram palavras que outros se ofenderam. Nós estamos pregando através das redes sociais, por conta do momento que estamos vivendo. Quantas mensagens já não foram retiradas da rede social porque ofendeu alguém? Os advogados sabem o que eu estou falando. E você tem que recorrer e provar que você não estava contra ninguém. Muitas das vezes, não conformados em retirar a mensagem que você pregou ou escreveu, suspende a sua conta. É uma perseguição do tempo presente. Ela só muda de figura ao longo da história, mas ela continua acontecendo. Eu quero apenas falar rapidamente, para ganharmos tempo. Nós vimos um Daniel, capacitado, temente, fiel a Deus, mas ele foi para a cova dos leões. Eu quero chamar a sua atenção. Daniel sempre fiel, orando a Deus 3 vezes ao dia, quando não tinham no que pegar. Armaram, fizeram uma armadilha para que pegassem ele na sua fidelidade para com Deus. Você conhece a história de quando ele foi firme nas suas orações. Ninguém deveria orar a não ser ao rei. Ninguém deveria fazer nenhuma petição a não ser ao rei. E ele, como se nada tivesse acontecido, abre as suas janelas, a janela do seu quarto para as bandas de Jerusalém, e ora ao Deus verdadeiro como ele ousava fazer 3 vezes ao dia desde que lá tinha chegado. E ele vai para a cova. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque o nosso entendimento é que se nós somos fiéis a Deus,
se nós fizermos as coisas do jeito que Deus quer, nós não teremos problemas. Não é verdade. Vou falar uma frase forte. Se fazer a vontade de Deus, fosse garantia de ausência de problema, todo mundo queria fazer. Até quem está no mundo queria fazer. Se fazer a vontade de Deus fosse a garantia de ausência de problemas, todo mundo queria fazer. Mas na verdade, fazer a vontade de Deus muitas vezes incide que é o começo dos seus problemas. Há pessoas que não entendem isso, mas eu fiz tudo certo. Talvez os seus problemas sejam justamente porque você está fazendo tudo certo. Daniel foi para a cova. E Deus não livrou Daniel da cova. Mas Deus fez o que era mais importante. Ele livrou Daniel na cova. Ele entrou na cova com Daniel. Eu sei que você pode glorificar a Deus aí onde você está. Quantas vezes fala assim, agora ele morre, agora ele acaba, agora encerra o ministério dele. E você não acabou. E você não encerrou, porque Deus entrou com você na cova. Glórias ao nome do Senhor. Na cova, ele dormia. Na cova, ele tinha sossego. E os leões famintos jejuavam, porque foi a Deus que assim o determinou. Mas eu poderia falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que por fazerem a vontade de Deus, porque não deixaram de fazer como tinham que fazer, foram para a fornalha de fogo ardente. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus fez mais do que isso, entrou com eles na fornalha. Deus nunca vai desamparar meu amigo. Deus nunca vai desamparar meu companheiro. Lembre, Deus pode usar qualquer um para te ajudar, mas vai ser apenas usado por Deus. É o Senhor quem te ajuda, é o Senhor quem te levanta, é o Senhor quem te restaura. Nós podíamos falar de Jeremias, quando todos profetizavam. Eu fico pensando em Jeremias, fazendo a comparação com os dias atuais. Quando todos profetizavam bênção, quando todos profetizavam milagres, quando todos profetizavam, fazendo uma alusão contemporânea para os dias de hoje, chave de carro e de casa. Ele dizia assim, não vai sair ninguém daqui do cativeiro antes de 70 anos. E ele sozinho profetizando o contrário. Você conhece a história. Mas ele não morreu por causa do poço. Ele não morreu por conta do pão apenas e da água que ele tinha para beber. Deus usou alguém para o resgatar. Deus não o abandonou. Mas eu podia falar de Elias. É bom orar e cair fogo do céu? Maravilhoso. É bom ter força e matar 1000 profetas num dia só na beira do riacho? Maravilhoso. Entrar o seu nome para a história? Maravilhoso. Mas não é bom fugir de Acabe para não morrer. E diz a Bíblia que o profeta valente, valoroso, que orou, que fez cair fogo do céu, agora, com medo de perder a sua vida, corre caminho de um dia. E o texto é bem claro, o livro dos Reis, quando diz assim, que para escapar com vida, preste bem atenção, para escapar com vida, ele caminhou um dia inteiro para dentro do deserto, e chegando no deserto, deitou-se debaixo de um zimbro, e em seu ânimo, quer dizer, o melhor ânimo que ele tinha, pediu a morte. Preste atenção que diz o texto que ele, para escapar com vida, fugiu. E depois deitou debaixo de um zimbro e em seu ânimo pediu a morte. Aí eu lhe pergunto, ele queria viver ou ele queria morrer? Diz os psicólogos que isso é uma crise existencial. Quando a pessoa já não sabe se quer viver ou se quer morrer. Eu fico imaginando Deus, na sua grandeza,
na sua soberania, atende ao profeta. Faz descer fogo do céu. Dá-lhe força para ele matar 1000 profetas falsos. E depois, ele deitado no deserto, pede para morrer. Aí eu vejo um Deus, glórias ao Senhor, que pede aos anjos como seus ministradores a nosso respeito, que vá até o deserto, e que ali mande pão e água para o profeta. O profeta come, o profeta dorme, e Deus ordena que o anjo continue ali. E diz para o profeta: acorde ele, mande-o para o anjo, acorde-o e faça-o comer de novo. Ele come outra vez aquele pão fresco, assado. A Bíblia é cheia de detalhes, não é? A Bíblia diz que era um pão fresco, assado sobre brasas. Aleluia. E eu pergunto, Senhor, por que está escrito? Não era mais fácil falar que tinha um pão aqui só? Por que um pão fresco, assado sobre brasas? É que Deus não dá nada requentado para ninguém. É que Deus não dá nada velho para ninguém. Alguém ia dizer assim, olha, esse pão aí foi algum viajante que não, era novo o pão. Estava quente, assado sobre brasas e uma botija de água fresca para refrescar. O homem de Deus, Deus não te abandona, meu companheiro. No meio de todo esse estresse, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Vai para os pés do Senhor porque há socorro. Vai para os pés do Senhor porque há providência. Vá para os pés do Senhor porque ali há tratamento para a tua alma. Você conhece a história? Ele come aquele pão, aquela água, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. É um milagre. A maioria tomou café hoje pela manhã e já está querendo almoçar. E alguns já estão pensando na janta à noite. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Entra na caverna. E eu fico imaginando, e aqui é a imaginação minha, ser humano. Imagine eu tratando de um obreiro, depois de fazer tudo isso por ele, ele ainda entra na caverna, eu deixo ele de lado. Deus vai lá na caverna conversar com ele. Elias, o que você faz aí, Elias? Elias reclama, Deus fala assim, Elias, sai daí, aí não é o teu lugar. Há uma obra para você fazer. Ainda há 2 reis para você ungir. E ainda um profeta para você colocar no teu lugar. Glórias ao Senhor. Depois de todo o desânimo, Deus o levanta. Deus dá comida para ele. E ainda dá uma obra excelente para ele fazer. Meu irmão, Deus não desistiu de você. Com tudo que aconteceu, Ele quer te usar. Talvez você pensando em parar. E hoje, Ele fala com você, não é hora de parar. É hora de prosseguir. É hora de continuar. É hora de ficar na minha presença. É hora de absorver o meu mover para a sua vida. Mas já vou indo para terminar. Jesus morre na cruz. Muitos de seus discípulos não entendiam nada. Jesus apanha, é preso, vai para a cruz. Uns diziam que ele ressuscitou, mas a maior parte não tinha visto ainda. E 2 discípulos vão retornando para suas casas pelo caminho de Emaús. E eles conversavam desolados. Eu fico imaginando que eles eram daqueles que deixaram tudo, família. Se eram solteiros, deixaram a família. Se eram casados, deixaram mulher, filho. Lá, alguém tomando conta e eles andavam com Jesus. Talvez eles falavam assim, olha, ele vai reinar. Nós vamos estar ao lado dele. Mas agora Jesus havia morrido. E eles chateados voltavam. E agora Jesus se apresenta para eles. Aleluia. Jesus sempre vai atrás. Jesus sempre quer restaurar. Aleluia. Obreiros decepcionados. Obreiros chateados.
obreiros estressados, obreiros que não sabem mais o que fazer. E o Senhor começa a conversar com eles. Você conhece a história, porque você é um obreiro. E eles não entendiam mais nada. Falaram, só tu és forasteiro nessa terra? E Jesus começa a ministrar-lhes a palavra. Relembrar a eles tudo que aconteceu desde o tempo de Moisés, dos profetas, Isaías e assim por diante. E vai conversando com eles. E vai tratando deles. E quando entram na aldeia, Jesus faz de conta que vai seguir. E eles falam, fica conosco, Senhor. Fica conosco. Durma conosco aqui. Meus amigos, Jesus entra. E eles colocam o lanche, o jantar. E quando ele pega o pão e parte o pão, eles reconhecem a voz do Mestre amado. E quando eles abrem os olhos, Jesus havia desaparecido. E eles falam, porventura não ardia em nossos corações. Porventura não ardia em nossos corações. Enquanto o estrangeiro falava, era o amigo, era o Mestre, era o Senhor, era o Salvador, era o restaurador, era o que levanta, era o que vai atrás, é o que restaura o obreiro estressado, chateado, talvez oprimido com as lutas da vida. E eu termino trazendo para você Mateus 12:20. Quando ele vier, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. A cana quebrada é um emblema de debilidade, inconstância ou falta de estabilidade. Um junco machucado, quebrado, é o emblema dos pobres, dos oprimidos, daquele que sofre. Mas fala aqui que Jesus não quebrará. E o pavio que fumega refere-se ao pavio de uma lâmpada que, quando o óleo se esgota, a chama trêmula e moribunda e a fumaça que paira sobre ele só serve para que seja jogado fora. Diz a palavra que ele não joga fora o pavio que fumega, assim como não joga fora a cana trilhada. Meu irmão, Deus está dando a você no dia de hoje uma promessa, uma esperança, que Ele está ao teu lado. Ele está simplesmente dizendo que Ele não te abandonará. Ele não te jogará fora a despeito dos problemas que têm acontecido, a despeito das lutas da vida, sejam elas financeiras, administrativas, ministeriais ou espirituais. Ele te chama, meu amigo. Ele te chama, meu irmão. Ele te chama, meu companheiro, para o momento de restauração, para o momento de reconstrução. Talvez nessa manhã, você ouvindo essa palavra ao vivo, ou quem sabe depois, através da gravação, você sinta que Deus está falando exclusivamente com você. Que além de uma palavra logos, nessa EBO, é uma palavra rema para a sua vida. Vá para os pés do Senhor. Feche a porta do teu quarto. Chame a sua esposa, a sua família, se assim for conveniente. E vá para o momento de restauração com Deus. Ou vá sozinho mesmo, para esse momento de reconstrução. Porque o Senhor te chama para uma reconstrução. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você nessa hora. Meu Deus, meu Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, que tive nessa manhã de compartilhar a tua palavra com os teus servos. Pai, a tua palavra não fala em vão. A tua palavra alcança o seu objetivo.
Eu te peço por esse companheiro, Senhor, que tem ouvido a tua palavra nessa manhã, que ora, que chora, que derrama as suas lágrimas, mas que também agradece porque o Senhor se importa com ele. Pai, recebe essas lágrimas agora nas tuas taças de prata. Recebe agora, meu Pai, a oração do teu filho, do teu servo que se arrepende, que pede ajuda, que confessa as suas deficiências, que confessa as suas limitações, que confessa as suas omissões, mas se coloca nas tuas mãos para ser grande e abundantemente usado por ti. Derrama o bálsamo do teu Santo Espírito, meu Pai. Derrama a tua graça sobre a vida do meu irmão. Que haja um mover de restauração a partir desse momento. Assim eu oro. Eu oro crendo. Eu oro clamando pela tua mão poderosa. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério. Em o nome de Jesus.